Jéssica, boa tarde, que bom estar com você novamente no assunto maravilhoso que é o autismo em adulto. Boa tarde. Esse segundo podcast vamos falar exatamente dos adultos, né? Diagnóstico tardio e diagnóstico mesmo na infância, mas quando eles estão, o que acontece na fase adulta? Jéssica é psicóloga da PAI, professora universitária de 2 universidades em Bauru. Conta de você. Eu sou coordenadora hoje na PAI, coordenadora de saúde. Eu entrei como psicóloga, me especializei ali em neuropsicologia, e aí o destino quis me E as faculdades? Quis me dar uma criança atípica. Sim. Eu dou aula na graduação de psicologia, aqui da Uninove, aqui em Bauru. Também dou aula nas pós-graduações aí em neuropsicologia da Sensupeg e também da Unifateia, em análise do comportamento e também a interação do indivíduo autista em sociedade. Que legal. Então, haja demandas, né? Sim. Então, meus alunos, inclusive, me perguntam como que eu dou conta da vida. Não dou. Alguma coisa sempre fica para trás, obviamente, né? Então, hoje, você tinha falado, né, Soraya, sobre o autista na fase adulta, né? Sim. Então, do diagnóstico... Você disse que teu esposo, teu marido Meu marido fechou o diagnóstico, né, recentemente. Ainda está nesse processo. E com quantos anos ele tinha quando fechou o diagnóstico? Foi há 2 anos atrás, basicamente. Hoje ele tem 37, então ele tinha 35 anos. 35 anos. Ele ainda está numa fase de elaboração, né? Então, e ele aceita? Ele está numa fase de elaboração, né? E eu respeito esse momento dele, né? Tá. Ele foi fazer uma avaliação devido a muita insistência da minha parte, né? Ele fez a avaliação. Então ele é levíssimo, né? Porque senão teria ele é nível 1 de suporte, mas ele precisa de suporte, porque eu que sou a esposa que o diga. Então, mas a minha irmã, por exemplo, ela já tem o diagnóstico há um certo tempo, né? Ela é nível 1 de suporte, mas ela apresenta aí outras dificuldades, principalmente inserção no mercado de trabalho. Isso que eu queria... A mulher, a gente tem muito desse estigma, né? O autismo é só em homens, só em meninos. E, na verdade, isso é um estigma porque a gente tem, sim, diagnóstico em mulheres, em meninas. A diferença é que a mulher, ela tem ali o que a gente chama de masking, que é o mascarar sintomas. Mascarar características. Então, a mulher consegue se adaptar ali em alguns ambientes, mas ainda assim é possível, sim, diante de profissionais especialistas, a identificar sintomas dentro da fase adulta, inclusive do nível 1 de suporte, né? E a mulher mascara mais a característica porque ela expressa melhor o sentimento ou não também? É aquela mulher fria que todo mundo acha que é calculista, que é sistemática, que é padronizada, que tem uma personalidade rígida, dura. Não, como na verdade, que é a gente observa as características assim mais predominantes, principalmente na mulher, na menina, principalmente essa amabilidade de interação social. O que acaba mascarando, porque o primeiro índice, a primeira característica para transtorno do espectro autista é déficit na comunicação social. Certo. Mas a gente precisa lembrar, né, que com o DSM-5 novo, o TR, a gente explanou esse déficit na comunicação social, e até o fato de você não conseguir se manter em relacionamento, até o fato de você não manter uma amizade de longo prazo também é uma característica. No namoro. Inclusive nos relacionamentos. Não tem facilidade para arrumar namorado. Exatamente. A mulher. Exatamente. E o homem também. O homem também, só que o homem você já vê características mais visíveis, né? Ou até mesmo daquela timidez. A mulher, ela tem aquela timidez, mas ela consegue mascarar tentando se encaixar dentro do que a sociedade espera do nível de normalidade, né? Certo. Então, a mulher, ela consegue
ter essa flexibilidade ela recebeu já um padrão feminino, né? Exato, exatamente. Entendi. E aí, no que é socialmente aceitável. Então, a mulher também, ela tem padrões rígidos e restritos, por exemplo, de comportamentos, que não é o flapping, que é mais visto, que não é um pular, que não é uma estereotipia vocal. A mulher tem estereotipias mais sutis. Por exemplo, mexer na roupa, sim, no cabelo, sobrancelha. São comportamentos repetitivos que são, muitas vezes, de autorregulação, mas que são mais aceitáveis socialmente. Certo. E também não deixa de ser um comportamento repetitivo e restrito. E a norma masculina, que é do machão, principalmente no Brasil, acaba fazendo um padrão pro TEA. Exato. Que fica até mais volumoso, o comportamento rígido. Exatamente. A irritabilidade, sim, do homem, quando ele se desestrutura, o homem TEA. Uhum. Então, pelo padrão masculino do Brasil, infelizmente, eu digo do Brasil, porque nossa sociedade tem esse padrão de comportamento, de ensinar os meninos, não é? Uhum. Então, já vem de infância, já vem da casa, aquela padronização, e daí, quando é TEA, fica mais visível, ou então acaba não diagnosticando, no caso, no seu esposo, com 35 anos, ainda não tinha diagnóstico, então aí fica taxado muitos, né, como temperamental, estranho, verdade, esquisito, né? Tímido, esquisito demais. Exatamente. Personalidade desajustado. Exatamente. Né? E acaba tendo um bullying. Exatamente. Sofrendo bullying na empresa, na escola. Sim. Né? Isso acontece, né? Uma rejeição na família. Sim. Eles sofrem com rejeição? Sim, e com certeza, e até mesmo o que a gente mais vê na fase adulta, as comorbidades que a gente mais vê na fase adulta, na juventude adulto, são transtornos de ansiedade e depressão. Justamente por todas as demandas que foi se carregando. Agora, imagina, até a fase adulta. Pois é. Imagina chegar sem o diagnóstico na fase adulta, com depressão, exatamente, num psiquiatra que não vai se preocupar nessa área e vai estabelecer uma medicação só para depressão. Exato. Não vai resolver, né, doutor? Exatamente. Porque aí a gente tem, na verdade, hoje várias medicações, mas eu sempre costumo falo para os meus alunos, inclusive, nós não temos uma medicação para o autismo, né? A gente tem medicações para o TDAH, a gente tem medicações para depressão, antidepressivos, ansiolíticos, mas a gente não tem uma medicação para o autismo. Mas a gente tem medicações que apresentam maior melhora do desenvolvimento, do comportamento no transtorno do espectro autista. Então, os estudos estão aí justamente para isso. Então, nós temos medicações que demonstram, né, melhor adaptação e até mesmo um resultado melhor do transtorno do espectro autista. Mas o que a gente trata? A gente trata sintomas, né? E aí a gente está tratando só a depressão, apenas com uma medicação, e unicamente isolado, mas não está tratando a causa, e principalmente não está tratando ali com psicoterapia, com uma terapia baseada em evidências, né? Suporte. A gente fala hoje muito de terapia baseada em evidência. Por quê? Porque a gente tem estudos que comprovam melhora, né? Igual eu falei anteriormente, hoje a gente conta na lista do comportamento, a gente modifica comportamento sim. Por quê? Porque nós temos estudos que comprovam que profissionais habilitados sim conseguem treinar comportamentos, conseguem modificar comportamentos humanos. Então, é muito importante não somente a gente tratar com uma única medicação. Meu filho, por exemplo, ele usa medicação. Eu uso medicação. Né? E é mais para ansiedade? Para várias outras questões, na verdade. Hoje, meu filho toma para ansiedade, mas ele também toma medicação que também é para melhorar o nível atencional, para melhorar o aprendizado.
Então, para ele conseguir ali reduzir o nível de estereotipias motoras, principalmente, e conseguir aprender, conseguir dar importância, ver o outro, ver o ambiente. Opa, eu estou aqui, eu estou atrapalhando alguém para passar ou para se comunicar. Então, tudo isso é ensinado, tudo isso a gente precisa ensinar. E a medicação melhora esse nível atencional. Então, as medicações hoje, elas vêm como um grande aliado, né? Aí dentro do transtorno do espectro autista. Mas é como eu já te falei, inclusive no nosso primeiro podcast, que o diagnóstico, a avaliação é tudo, né? Exatamente. É tudo. Até mesmo porque dentro da avaliação, a avaliação ela não serve somente para laudar. A avaliação não é somente para diagnosticar algo e falar é autista, é TDAH, é TOD. Não é somente para isso. A avaliação é principalmente para a gente ver as habilidades que estão em defasagem e que a gente precisa trabalhar. E até mesmo para evidenciar aquelas habilidades positivas exatamente. Que estão ali perdidas, esquecidas, e que de repente vai ser aquilo que vai dar um norte, um sucesso para a vida adulta. Exatamente. Porque como eles são hiperfocados, né? Naquilo que é de interesse. Naquilo que é de interesse. Então, sim, se ele tem aquela habilidade, ele vai ter um interesse naquela habilidade, concorda? Exatamente. E se você enfatiza aquela habilidade, ele pode se interessar e trabalhar com aquilo, por exemplo. E trabalhar com aquilo. Vou dar um exemplo, né? A minha irmã, ela tem diagnóstico, né, de transtorno do espectro autista, e ela sempre teve habilidades artísticas extremamente, assim, acima do elevado, né? Tá bem. Em investigação para altas habilidades, para uma superdotação. Então, habilidades artísticas dela sempre foi ali um ponto muito forte. Então, ela aprendeu a tocar vários instrumentos, sozinha, inclusive. Ela aprendeu a tocar diversos instrumentos, assim, sem ter o auxílio de um professor. E aí, hoje, ela é mãe, né? Meu sobrinho hoje tem 9 anos. E aí, o que ele foi fazer? Ele foi procurar o quê? Instrumentos musicais. E aí, a gente conversando recentemente, né? Ela mesma falou sobre isso. Ela falou, mas toda hora eu vou ter que ficar comprando algum instrumento para ele? Aí eu lembrei ela que alguns anos atrás, ela comprou um violino. Então eu lembrei ela, falei, opa, que essa habilidade eu já vi em alguém lá atrás. Por quê? Porque ela foi realmente se aprimorando naquilo. As habilidades artísticas dela são muito mais evidentes. E se a gente consegue trabalhar esse indivíduo dentro da sua totalidade, dentro das habilidades que são potenciais, aquilo pode ser, de fato, uma profissão. No meio social, pegando aí um pouquinho dessa frase da sua irmã, mas eu vou ter que fazer para ele, no meio social, no meio familiar, no meio estudantil ou no meio profissional, eles têm essa sensibilidade para o outro. Tipo assim, você colocou bem para ela, eu me lembro que você se interessou por isso para você. Mas quando é na questão do outro, eles têm um foco diferente e isso acaba sendo esquisito, ou não sendo assim muito amável, muito interativo, muito empático. É normal isso para eles? Na verdade, a gente... o ditado é que o autista não tem empatia, né? Quando, na verdade, não é. A verdade é não que sabe ele colocar. Ele não consegue compreender como o outro pensa, né? Tem um déficit ali que a gente chama de teoria da mente. Isso é importantíssimo não consegue falar. Se colocar no lugar do outro e muito menos pensar o que aquilo talvez seria prazeroso para o outro, o que não é para mim. Imagina no casamento, desculpa te cortar. Imagina no casamento, quando há aquele ato íntimo, conjugal, e daí esse que não foi diagnosticado, ou mesmo que foi diagnosticado, e tem o cônjuge atípico, então precisa um suporte no casamento para entender que a hora que terminou o prazer dele, ele vira as costas e vai fazer o que ele pensa, o que ele tem interesse naquele próximo momento, e de repente ele não vê, não sente, não sabe
sentir a necessidade do outro, do romantismo. Sim, do né? carinho. Do carinho, mesmo. Etc. E daí acaba sendo visto como uma pessoa fria, uma pessoa egoísta. Isso acontece, na verdade, em todas as áreas, né, do indivíduo, não somente na área conjugal. No casamento. Mas na área, no trabalho, por exemplo, né? Sim. O meu chefe pergunta para mim, você fez aquilo que eu te pedi? Ele responde, não. Então, quando a gente pensa nessa dificuldade até mesmo de empatia, né? A gente vê esse tipo de atitude dentro de um ambiente de trabalho, né? Que a gente chama também de um comportamento literal, uma fala literal, Achei legal que você falou do patrão. O patrão pergunta, você fez tal coisa? Exato. O chefe, né? Vamos tirar a palavra patrão. O seu chefe no teu trabalho. Repete, você disse muito bem. Quando às vezes a gente recebe, né, uma demanda e aí a pessoa responde, você executou determinada tarefa, determinada atividade? Nós, pessoas típicas, o que a gente faz? A gente fala que a gente não fez, se a gente não fez, mas a gente contextualiza o porquê que a gente não fez. Exato. Eu não fiz porque chegou determinada demanda, porque eu precisei fazer isso, porque eu tive que fazer aquilo. O autista não. Você pergunta pra ele, você fez determinada atividade? Não. Ponto e basta. Por quê? O que você me perguntou? Se eu fiz, eu respondi que não. Eles são absolutos, né? Literal. Né? Comportamento literal. Isso acontece, por exemplo, eu tenho várias pessoas, né, que a gente trabalha, gente que trabalha com isso, que a gente observa que não tem um diagnóstico, mas a gente percebe essa literalidade de comportamento. Então, às vezes você pergunta para uma pessoa, fulana, cadê a colega de trabalho? Não sei. Tá, mas você trabalha junto com ela, você vem com ela, né? Vamos supor que é uma pessoa que você dá carona. Por que ela não veio hoje? Não né? sei. Não sei. E tá errado? Eu sempre falo isso, né? O universo do desenvolvimento atípico, para mim, eu já ouvi algumas falas de algumas mães falarem assim, em rede social principalmente, né? Eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. E eu sempre costumo falar que eu não posso dizer que eu odeio o autismo, porque eu acho que a forma do autista ver o mundo faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido do que o nosso. Eles são mais normais do que nós. Exatamente, faz muito mais sentido. Porque eles têm, exatamente, se a gente faz uma pergunta, a gente que floreia demais. Mas eles estão errados de responder exatamente o que você perguntou? Quando eu faço uma avaliação com crianças pequenas, por exemplo, e às vezes eu falo assim, chuta uma resposta. A criança fica procurando a bola no pé pra chutar. Por quê? Porque a gente a nossa linguagem é uma linguagem abstrata. Exatamente. Um pouco concreto que a gente pode ter algo palpável para realmente concluir determinado pensamento. Sim. Né? E aí fica um pensamento muito literal, um pensamento muito abstrato. E aí o que eles são obrigados a fazer? Então, o erro tá neles? O erro talvez foi na gente que não soube se expressar da maneira adequada. Inclusive, imagina quando... Não vamos perder o foco do adulto, mas quando você é criança, quando você tem uma criança que tem o espectro, você fala assim... Nossa, parece um burro. Muitas mães chamam a atenção do filho que... você não entendeu tal coisa? Você não é um burro. Ou você é burro. Eles imaginam a cara do burro. Que já começa que a gente não... eu sempre oriento, né? Eu como psicóloga, eu sempre oriento as famílias a tomar muito cuidado, né? Não se deve, não se deve, mas exato. Vamos supor, uma mãe que usa essas expressões exatamente. De associação com figuras. Exatamente, tipo, tá chovendo canivete. Tá chovendo canivete, boa. Exatamente, isso que eles imaginam. Eles imaginam fotograficamente o desenho da coisa, né? E aí, recentemente, eu estava vendo um programa de TV onde eles colocavam esses ditados populares com crianças típicas, para as crianças completarem. E aí eu comecei a observar, nem crianças típicas conseguem completar esse tipo de figura de linguagem. É horrível. E aí eu fiquei pensando, falei, e agora me dizem que o desenvolvimento atípico que tá errado. É anormal. Exatamente.
sendo que nem as crianças típicas não conseguiam completar esse tipo de figura de linguagem. E na vida adulta, a literalidade na vida adulta é bacana, não é? Depende do ponto de vista. Por exemplo, a minha irmã, quando manda uma mensagem pra mim, ela manda assim. Uma das coisas que ela manda pra mim. Ele vomitou. Ele quem? Quem? Do que você tá falando? O que aconteceu pra ter acontecido isso? Mas eu já entendo a comunicação dela. Então, pra mim, já fica assim, um pouco... Eu começo a fazer links do que possam ter acontecido pra ela mandar aquilo. Mas outras quem não pessoas... sabe não vai entender Exatamente. essa mensagem. Exatamente. Vai falar, gente, mas que pessoa mal educada. Não fala nem bom dia, não fala nem boa tarde. Aí, se você questionar ele quem não sabe, questionar ele quem, e só tiver um ele masculino na convivência com ela vai falar, mas você não sabe? É óbvio, porque para ela é óbvio. Para ela é óbvio. Exatamente. Eles esticam muito a conversa para tentar se comunicar? Não, ou não? Eles são curtos e... Normalmente eles são diretos. Mas o que pode acontecer também, né? Porque literal é uma coisa, agora querer contar a história. Exato. Fugir da responsabilidade. O que acaba acontecendo? A gente também tem comportamentos de fuga. Comportamento de fuga é um comportamento ali, dentro do desenvolvimento atípico, um comportamento muito mais evidente do que dentro do desenvolvimento típico. Não quer dizer que não tenha. Mas dentro do desenvolvimento atípico, os comportamentos de fuga aparecem em situações... Especifica para o público que está nos ouvindo o que é típico e atípico. Porque muitas vezes as pessoas não sabem. Típico é dentro de um desenvolvimento dentro da normalidade. É o típico. É uma pessoa onde ela está com todos os índices dela... Típico normal. Exato. Todos os índices de desenvolvimento dela estão dentro do esperado para a idade. Desenvolvimento atípico é tudo aquilo que sai do esperado para a idade, dentro do esperado para aquela situação. Então, o atípico, ele tem mais processo de fuga da responsabilidade, da cobrança. Ele apresenta mais comportamentos de fuga, né? Pode até não ser dentro da realidade ou dentro da cobrança, mas ele apresenta mais comportamentos de fuga. Por exemplo... as estereotipias são muito consideradas são comportamentos de autorregulação. Então, antigamente, a gente falava muito sobre conter as estereotipias, principalmente motoras, né? Então, a pessoa que faz flapping não podia fazer flapping, aquela pessoa que se balança não podia se balançar, porque o tempo todo alguém precisava para de balançar, né? E, inclusive, adultos, né? A gente tem adultos que até hoje fazem o balanço, né? Isso no suporte 2 e 3. Inclusive no 1. No 1 também. Inclusive no suporte 1, sim. Nós temos, inclusive, várias pessoas aí famosas nas redes sociais de níveis de suporte diversos que apresentam estereotipias motoras, por exemplo. Né? Marcos Petri, né? A Tabata também. A Tabata é uma querida que sempre está no universo aí do Instagram. Eu já estive com ela em congressos. Ela mesmo citou que ela coloca as mãos no bolso, ela sempre usa roupas com bolso para poder não fazer estereotipias motoras, por exemplo. Entendi. Então, a estereotipia motora não é algo que somente no desenvolvimento 2, no nível 2 do autismo. Pode ou do ser 3. No 1 também. Pode ser, que é, na verdade, um critério para diagnóstico, né? Lembrando que o desenvolvimento ali, o comportamento repetitivo é um critério para diagnóstico. Até mesmo a pessoa que fica repetindo várias vezes a mesma fala, isso é um comportamento repetitivo e é uma estereotipia também. Entendo, olha só. Um comportamento estereotipado. Hoje tem o Ricardo também, o Ricardo que está no Instagram aí, é muito conhecido. O Ricardo repete várias vezes a mesma fala, né? Ele é uma graça. Ele é uma graça, hoje está famosíssimo. Também é um comportamento repetitivo. Sim. E me conta uma coisa, na religião, como que é o comportamento na questão mística, na questão de fé, na questão dessa coisa de ser rígido. O padre ou o pastor é o único que pode subir no altar. Aí, de repente, esse TEA, seja lá de qual suporte,
ele tem dificuldade de ser chamado ali no púlpito ou para ser um coroinha do padre, porque ele entende que só o padre e o pastor podem subir no altar. Como que é essa questão de você interagir com o lúdico, o místico, o sobrenatural? Da minha opinião, assim, pessoal, tá? Não como profissional aí da área, mas uma opinião pessoal, principalmente porque eu estou dentro de uma igreja em si, então meu filho frequenta, nós frequentamos igreja, somos cristãos. Vou falar a minha opinião, assim, particular. Primeiro, quando a gente fala a questão, por exemplo, subir no altar, né? Eu acho que tudo que hoje a sociedade, não só o desenvolvimento atípico, autista, mas até mesmo o desenvolvimento típico, o não é suficiente mais para as nossas crianças. Verdade. Por que não? Então, se a gente quer contextualizar que determinada criança, determinada pessoa não pode subir no altar, por que não? Porque a gente precisa contextualizar o do porquê não. Não é somente eu não quero que suba, né? Não. Então, ele também pensa que há uma figura. Ou ao contrário também, né? O porquê que eu não poderia subir. Aquele lugar é só daquela figura. Exato. E a mesma coisa, o contrário. O porquê que eu poderia subir então? Então, eu preciso contextualizar. Certo. Né? Em ambas as situações. Tanto quanto sim, quanto não. E o que acontece muito, né? Hoje, a gente tira muito desse paradigma, mas eu já recebi de muitas famílias, as famílias falando o seguinte para mim: eu vou orar e Deus vai curar ele, e ele não vai ser mais autista. Exato. E aí eu sempre falo a seguinte colocação para essas famílias: quando eu nasço aqui com uma cor de pele, eu não fico pedindo para Deus me mudar para eu ser mais branca ou para eu ser mais preta, ou para o meu olho ser azul e não castanho. Porque aquilo é uma condição minha. Deus já fez a permissão dele ser autista quando ele veio a esse mundo. É uma condição e não uma doença. Então, Deus, eu até brinco às vezes com algumas famílias, né? Eu nunca vi Deus curar algo que não seja doença, hein? Então, eu sempre eu brinco dessa forma. O autismo não é doença. Não. Então, não tem nada para ser curado. Sim. Ele tem a ser entendido. Mas se o autista, sendo literal, escuta alguém dizer: eu vou orar e Deus vai curar a dor de estômago, ele vai ficar esperando, por exemplo, curar e não vai tomar um remédio, por exemplo. Ele vai levar no literal. Exatamente. Aí daí depois ele vai te perguntar: não curou? Exato. Uma vez lá atrás a gente falou pro meu sobrinho, que também tem o desenvolvimento atípico, a gente falou pro meu sobrinho... Porque ele vai entender que se você está dizendo que você vai orar e aquilo vai acontecer, ele entende que naquela oração aquilo vai acontecer. Porque você está afirmando. Exatamente. Então tem que ser colocado diferente. Se orarmos constantemente, sempre e talvez não, se orar também não vai curar. Sim, mas você tem que colocar a fé de outra forma. Sim. Para a literalidade do autismo, você tem que colocar não de maneira vaga, mas de maneira concreta. Olha, se orarmos, conversarmos sempre com Deus, pode ser que Ele te atenda. O que eu costumo falar, principalmente assim, para o meu filho, né? Porque meu filho ele faz oração todos os dias antes de dormir. Vamos pedir para Deus para ver se ele vai fazer? Exato. Vamos ver se ele vai fazer? Exato. Porque pode ser que Deus não faça e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Tá tudo certo. Se não às vezes fizer, não é da vontade de Deus fazer. Se não fizer, você tem para você então superar isso, para você fazer outra coisa, né? Para você. Vamos trabalhar bastante então para comprar a bicicleta. Às vezes Deus não pode naquele momento. Às vezes eu brinco com meu filho: Deus está ocupado agora, né? Então vamos tentar alguma outra forma. Ou a gente pode continuar pedindo, porque quem sabe Deus faz. Muito bom. Né? E isso para o adulto também. O adulto também, quando chega na igreja, e você não pode impor a fé de uma maneira concreta, porque a fé não é concreta. Sim. Né? É a coisa mais abstrata que a gente tem, a fé. Abstrata. Porém, ela depende de cada um,
Sim. Na intimidade. Então, tem que ser colocado as coisas de outra maneira do que foi anteriormente colocado. E a igreja não está preparada para isso. Não, infelizmente, não. A sociedade não está, né? Principalmente as igrejas mais místicas. Como que um autista vai entender o místico se ele é literal? Na verdade, é toda uma questão muito difícil de ser vista, principalmente porque a sociedade ainda não está preparada para receber o autista, né? Então, a igreja precisa ter o olhar, e me desculpa, mas eu sempre falo assim, pleno século XXI, nunca ouviu falar de autismo? Gente, a internet está aí para isso, não, agora a igreja está se interessando por esses temas, né? Inclusive pelo tema da inclusão e tudo mais, mas eu costumo dizer que o mundo é muito novo. A humanidade é muito nova, porque existem coisas que estão sendo conhecidas agora. Sim, sim. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, doutora Jéssica, psicóloga da APAI. A APAI está muito bem representada. Muito obrigada. E eu te agradeço, foi uma honra muito grande ter você comigo no podcast. Eu que agradeço. Nas entrelinhas. Eu agradeço o convite, convido a todos também, Você vai vir sempre, viu? Se Deus quiser. Obrigada, bem. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela atenção, obrigada por trazer evidência aí um assunto que é extremamente essencial aí para a sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço.